Oi pessoal, meu nome é Larissa Costa Gondim e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês. Estou pegando algumas anotações aqui que eu achei tão pertinente sobre alimentação. Alimentação nessa visão sistêmica. Há uns tempos atrás eu estava vendo, eu fico me observando muito e observando as pessoas que eu atendo, que eu faço constelação. Essa relação com a comida, né? Essa relação que veio de onde? Fala pra mim aí. De onde começa a primeira relação com a comida, né? Esses dias atrás eu fiz uma constelação com uma pessoa e ela falou que ela gosta muito de comer, ela tem muito prazer em comer. E que ela come sem parar, assim, sempre que ela pode, ela tá sempre beliscando, ela tá sempre comendo, ela tá sempre oral, né? Muito oral. Pessoa que às vezes bebe muito, que come muito, que fala demais, esse movimento aqui, né? Fala oralidade. A oralidade, ela vem de onde? O primeiro alimento, né? Sucção do leite. De quem? Da mãe. Né? Então, a oralidade tem muito a ver com a mãe. A nossa relação com o alimento tem muito a ver com a mãe. Muito a ver com a mãe. E como foi essa sua relação com o alimento? Como é hoje em dia? Né? Como que começou essa história com o alimento? Quando você era criança, você amamentou? Aliás, quando você era criança, você foi amamentado? É porque às vezes a gente já tá no papel de mãe, né? A gente fala, eu amamentei, né? Por isso. Você foi amamentado? Como era para sua mãe te amamentar? Era um momento de vocês? Era um momento tranquilo? E como que era esse início aí de tudo, né? Como que foi? Até isso eu estava observando as nossas preferências alimentares. Você prefere comer uma comida mais pastosa, uma comida mais sólida, você gosta mais de doce ou de sal? Tudo isso, todas essas nossas escolhas inconscientes têm muito a ver com a nossa relação com a mãe, né? Se você gosta de usar bastante o dente para se alimentar, se você gosta de raízes, cereais, né? Você promove bastante essa mastigação ou você gosta de mastigar menos, né? Porque os dentes têm muito a ver, né, com essa agressividade, com chegar, morder, rasgar o alimento. E eu tô até falando, pra você ver, é tão complexo. Eu estava falando com o dentista dos meus filhos e ele falando da questão da mandíbula, do desenvolvimento da mandíbula e alimentação, né? E a gente também começa a falar sobre as compulsões, né? Às vezes a gente fica em casa, achei muito interessante, tem um constelador que eu gosto muito dele, chama Luciano, pessoa maravilhosa e eu aprendo muito com ele, né? Eu estava assistindo uma live dele, ele falando sobre as compulsões alimentares e ele falou uma coisa muito interessante. As pessoas agora ficando mais em casa, elas começam a ter mais contato com elas mesmas, né? E algumas começam a comer mais. Por que será? Né? Você começa a entrar em contato com você mesma. E você começa de forma às vezes inconsciente, muitas das vezes de forma inconsciente, você começa a preencher um vazio interior. Um vazio interior, né? Então a relação do alimento em relação com mãe tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Essas questões que nós também desenvolvemos de trato gastrointestinal, né? A bulimia, a anorexia,
que você também tem às vezes gastrite, refluxo, tudo isso está muito relacionado às emoções da mãe, né? As dinâmicas que você tem. Às vezes você come, né? Come. E aí, o que você vai fazer com o que você está comendo? Tanto sólido como líquido, porque o primeiro alimento não foi o líquido, não foi o leite, né? Que também é um alimento que veio literalmente ali da raiz, da fonte, né? Que é a mãe, né? Então, a intolerância à lactose, as doenças celíacas, né? Tem totalmente. Quando eu virei para uma dessas meninas que eu tava atendendo, né? E eu falei para ela, você vê um prato de... Vamos fazer esse exercício, gente. Vamos começar a expandir nossa consciência, né? Você pega um prato de comida, olha para ele. Tira esse prato. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Debaixo do prato. Quem está por trás do prato? Quem é? Que às vezes você procura com tanta voracidade. E também tem as pessoas que não têm prazer algum em comer, né? Que tem o suficiente para sobreviver, mas que não tem uma boa relação com a comida, né? Você já pode observar, inclusive, por exemplo, quando acontece alguma situação na sua vida, como você reage? Uma forma de, eu falo assim, uma situação em que às vezes você fica um pouco mais apreensivo, que você está mais preocupado, como que você reage? A primeira reação, você perde o apetite? Ou você come mais? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para a gente começar a falar sobre essa relação. Quando você era pequena ou pequeno, lá na sua primeira infância, como que era? Tinha abundância de alimentos ou escassez? A forma como era preparado esse alimento, quem preparava esse alimento? E preparava com prazer? Eu começo a rir, gente, porque vem algumas memórias, né? É muito interessante essa relação com a comida. Ou a minha mãe, ela teve Alzheimer, né, no final da vida dela. E aí, eu vou contando um parêntese aqui para vocês. E aí, ela gostava de fritar banana. E aí, a banana pegava, e ela lá fritando a banana, às vezes a banana começava a queimar, e ela gostava de cortar em rodelinha pequena, então ela tinha que ficar virando uma banana, uma por vez, né? E ela começava a xingar essas bananas, e ela falava que isso porcaria de banana. A relação com a comida. A relação com a comida. Quem preparava esse alimento? Como era preparado esse alimento? Né? O que era dito? Tinha vem várias lembranças, né, na infância da gente, né? O pai também, o pai que provia o alimento. Como que era? Quem que provia esse alimento? Então, gente, eu quis começar a falar isso com vocês porque realmente foi um tema que muito colaborou ultimamente para as minhas reflexões. Detalhe, eu sou formada em nutrição. Sou formada em nutrição e ultimamente eu digo para vocês que há uns 2 meses atrás tem vindo muito forte essa questão, né? Olha o poder do inconsciente. Existe até um livro, né, que fala o poder do inconsciente, do subconsciente. Amo de paixão, recomendo muito esse livro, muito mesmo, ele é um best-seller. E aí eu comecei a anotar algumas questões de alimentação, estudar um pouco mais, e eu falei, gente, por que será que eu escolhi
a nutrição. Olha como foi totalmente inconsciente. Hoje, 17 anos depois, eu vejo por que eu escolhi esse curso. Hoje ele faz assim um total sentido para mim. Eu trabalhei na área, em várias áreas da nutrição, fui muito bem na minha profissão, mas agora eu atuo como terapeuta. Só que agora eu vejo cada vez mais forte em mim essa ligação também do alimento, também da nutrição, relembrando que eu sou nutricionista também, né? E aí, revendo essas questões com comida, com doce, com salgado, com amargo, né? Os tipos de alimento, tudo que eu falei com vocês agora, é mais um bate-papo mesmo e levantar algumas questões para vocês começarem a pensar. Vamos começar a expandir a consciência, sem ficar dando resposta pronta. Vamos começar a ver como é a nossa dinâmica com a comida, né? Se você tem questões, vamos começar a trocar ideia, vamos começar a conversar, vamos começar a nos interagir mais. Fala para mim das experiências que vocês tiveram com comida, principalmente na infância, sabe? As lembranças. Conta pra mim, vamos começar a ver essa questão que, olha, tem assim, hoje como adulto, é tudo reflexo daquele início. E como foi? Como está sendo para vocês essa relação? Vamos interagir, vamos trocar ideia? Conta pra mim. Eu contei um pouquinho para vocês da banana aí, da minha formação em nutrição. Conta para mim um pouquinho como é a experiência de vocês com a comida, tá bom? Se vocês tiverem interesse, a gente continua falando mais sobre esse assunto. Ó, um beijo.